Você, profissional da saúde, quer aumentar a quantidade de pacientes que você atende por mês? Não sabe por onde começar, quais são os passos a serem seguidos, que ferramenta você precisa? Então esse vídeo é para você. Tá começando mais um 0800, o seu quadro de consultoria gratuita aqui do Brainstorm. E no vídeo de hoje nós vamos ajudar vocês, profissionais da saúde. Então bora lá com o nosso ritual e vamos desenhar o frame do problema. A área da saúde, ela tem um elemento peculiar assim que é bem diferente de outros nichos, né? Primeiro de tudo, ela é uma área que ela tem uma demanda sempre reprimida e muito espontânea, né? Então, no caso, as pessoas que vocês, profissionais de saúde, atendem, elas sempre têm uma necessidade e elas estão sempre procurando, de uma forma ou de outra, tá? Então, qual que é o problema nesses dois casos? São dois que eu vejo. Primeiro, um problema de comunicação e um segundo, um problema de envelopamento de informações. Primeiro deles, é muito comum na área da saúde, até pela especialização de vocês, serem muito científica, né, ali, passa desde a graduação até um mestrado, doutorado, enfim, ela ser muito técnica, né, as coisas têm muitos nomes, né, mapeado aqui e ali, logo é muito comum no linguajar de vocês também ficar muito técnico, ou seja, quando isso reflete para um público, né, um público normal, o público do povo ali, que não estudou nada disso, eles não entendem nada. Então, normalmente, eles acabam saindo mais confusos do que com clareza, do que tem que ser feito, enfim. Tanto que até é um meme, né? As pessoas pesquisam no Google o que acontece, a resposta é sempre você vai morrer, está com câncer, enfim, é sempre coisas absurdas. Porque os termos técnicos são muito difíceis, as pessoas não conseguem entender, elas vão pesquisando e indo resultados cada vez mais absurdos. Então isso não é muito legal. E isso leva até o segundo problema, que é o envelopamento da informação. Então vocês que estão aí do outro lado, tem que ter em mente que sim, a informação que vocês passam, elas têm que ser mais democráticas. Até para a pessoa saber, primeiro, qual que é o problema, o que ela tem que fazer, o que você vai fazer e qual que é o resultado que ela pode esperar, né? Qual que é a expectativa que ela vai criar desse processo todo. E isso até indo para o mundo digital vai ser extremamente essencial, porque vocês vão ter que produzir muito conteúdo. Até porque, como eu falei no primeiro ponto, né, as pessoas têm muita demanda reprimida em relação a isso. Eu tenho até dois cases aqui que eu trabalhei pessoalmente, né? Você pode até procurar depois no YouTube, que um deles é o Conversa de Pediatra e o segundo é a doutora Letícia Fono. A gente trabalha muito em cima desses pontos, porque uma é médica pediatra e a outra é fonoaudióloga. Então, os problemas, eles são diversos. Assim, as pessoas têm até dificuldade em perguntar qual é o problema. Então, quando elas abrem caixinhas, tem essa dificuldade. Então, deixar a informação mais democrática, a informação mais fácil, até para chegar até você e depois você poder devolver, facilita muito a questão do seu trabalho e no seu dia a dia. Eu vejo o escopo do problema basicamente como um problema de comunicação, porque todas as outras ferramentas de como solucionar o problema da pessoa ali, você já tem. Então, na verdade, o problema começa antes. Mas bora lá para a parte prática, como a gente resolve isso então, tá? Primeiro de tudo, até o que eu fiz nesses dois cases foi tentar mapear quais são as dores que você pode, consegue e quer resolver, tá? Porque no caso dessas duas profissionais, elas têm especialidades assim, né, específicas, vamos dizer assim, tá? Uma licença poética aqui. Por exemplo, a doutora Mariana do Conversa de Pediatra, ela é uma pediatra. Então, todas as demandas em relação, digamos assim, a outros tipos de dores, tô com dor aqui, tô com dor ali, se não tem um contexto de filho, criança, bebê, adolescente, a gente descarta. Então, assim, ela não vai ser procurada por essas pessoas. A doutora Letícia, por exemplo, ela já é uma fonoaudióloga especialista em audição. Então, coisas de fala, outros tipos de terapia já não é tanto a área dela. Se conecta, né, de um jeito ou de outro, mas não é tanto. Isso ajuda no foco, justamente para você saber quais problemas eu vou resolver, quais perguntas eu vou responder, que tipo de pessoa eu vou ajudar. Então nisso, diminui aquele escopo que é desse tamanho para desse tamanho. Tá? Então já ajuda muito você mapear que tipo de dor eu vou responder, até que produtos digitais você vai criar, que nível de consciência que essa pessoa tá, qual vai ser o impacto desse produto, se é um produto pequeno para resolver uma dor desse tamanho, ou um produto maiorzão para resolver um problemão, sabe? Esse tipo de coisa. Primeiro ponto disso, tente dar o frame correto na qual você vai trabalhar. Isso ajuda muito a ter foco e ter consistência.
Agora, até dando um passo mais no quesito técnico, indo pensando como você vai atrair mais pacientes, né? Você já fez um frame dos problemas que você consegue resolver, agora você precisa determinar como você vai fazer isso, tá? E o passo número 1, eu sempre pergunto, qual plataforma você gosta mais de trabalhar ou você vê mais você trabalhando, assim, você tem essa imagem de você? Porque ela tem características diferentes, né? Por exemplo, o YouTube é uma plataforma de vídeo, então normalmente o conteúdo ali, ele tem que ser um pouco mais longo, um pouco mais, digamos assim, até denso, entre aspas, né? Porque a pessoa de fato parou ali, selecionou o seu vídeo e tá ali pensando em assistir e resolver um problema. O Instagram, em outro lado, é uma plataforma mais momentânea, mais expressa. Então, o conteúdo tem que ser muito mais simples, o que a gente chama de muito topo de funil, ele tem que ser expresso. A pessoa consome, 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 pula pro próximo, pula pro próximo, pula pro próximo. Então, o primeiro passo, veja qual plataforma se comunica mais com o seu jeito de se comunicar. Inclusive, uma vírgula, fazendo aqui rapidinho, existe a plataforma do momento aí, né, que é o TikTok. E muitos profissionais da saúde acabam fazendo aquelas dancinhas, né, de ficar apontando e tudo, e normalmente ficam com um pouco de receio de fazer tudo isso. Olha, primeiro de tudo, calma, a plataforma liberou 3 minutos agora, então vocês conseguem fazer outros tipos de conteúdo mais expressos, né, até aos poucos explorando outras maneiras de se comunicar, não precisam ficar presos, né, sempre em dancinha, mas é bom ter um olhar um pouco mais de carinho para essa plataforma também. E para fechar a solução aqui no vídeo de hoje, o próximo passo é pensar na jornada. Por que acontece, pessoal? Nem sempre a pessoa chega pronta no sentido de, eu quero uma consulta com você, sabe? Primeiro de tudo, ela tem que ter consciência do problema, ela tem que ter uma visão de que você pode solucionar esse problema dela, e por final ela tem que querer ser atendida por você. Então tem uma etapa aí, tem uma jornada. Então desenhe essa jornada. Por exemplo, esse conteúdo aqui é para eu ser descoberto. Então o conteúdo A. Então eu vou falar sobre características do problema. O conteúdo B vai ser um conteúdo onde eu explico melhor como é um tipo de tratamento, como resolveria isso e tudo mais. E o conteúdo C já seria um tom mais seu, contando casos, contando histórias, tá? E sempre no final desses conteúdos ter o que a gente chama de CTA, né? Ou Call to Action, ou em português, chamada para ação. Todo conteúdo tem que ter uma chamada para ação. Seja nos 2 primeiros para seguir ou para mandar uma dúvida, ou no terceiro para de fato marcar uma reunião, marcar, né, uma consulta, né, com vocês. Então, são essas etapas. Tem que pensar sempre, recapitulando um pouco de tudo, né? Definir a linguagem de vocês, né, deixar ela de uma forma mais democrática, decidir qual plataforma vocês vão começar, porque evidentemente vocês vão estar em todas em algum momento, mas no começo é sempre bom escolher aquela que é melhor para você. Depois, mapear essa jornada, certo? Ali do começo, meio e fim, e pensar chamadas para ação específicas para cada conteúdo desse. No longo prazo, tudo isso rodando bonitinho, vocês vão ver como naturalmente vocês vão ficando mais espertos na hora de produzir esse conteúdo, identificando os ajustes e principalmente sabendo como engajar mais essa audiência. A própria audiência vai dizer para vocês o que tá bom, o que tá ruim, beleza? E no longo prazo, naturalmente também vai chegando mais esses pacientes para vocês, vai se tornando um processo natural da vida digital de vocês, tá bom? Mas é isso aí, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero de verdade que essas dicas práticas tenham ajudado você e que você pratique isso, coloque em prática agora mesmo. E também, se você tem algum outro insight, é da área da saúde, trabalhou com isso, quer compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. O intuito do Brainstorm é sempre ajudar cada vez mais pessoas. Isso aqui é uma comunidade, assim, eu ajudo e eu aprendo ao mesmo tempo, e tem outras pessoas que também podem aprender e ensinar ao mesmo tempo, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado, até o próximo vídeo.